E muitas das vezes nós deixamos de dar ouvidos à voz do Espírito Santo e damos ouvido aos espíritos enganadores e a muitas doutrinas erradas. E nós precisamos parar um pouco e pensar que Jesus não deu a sua vida por acaso. Ele deu a sua vida para não ver nenhum ser humano sofrer. Ele deu a sua vida para salvar a humanidade que estava totalmente perdida. Mas ainda tem chance para todos, desde que as pessoas queiram e aceitem a sua palavra no seu coração, em nome de Jesus. Porque ele diz que todo aquele que crê será salvo. Então, para que alguém creia, o evangelho precisa ser plantado, semeado no coração desta pessoa. Jesus, ele fez uma parábola do semeador. Não é isso que nós vamos pregar hoje, mas ele fez uma parábola do semeador, e aí ele vai descrevendo cada tipo de pessoa, onde ele diz que a semente foi semeada nos espinhos, nas pedras, à beira do caminho. Ali ele vai dizendo que cada uma dessa alegoria que ele faz do semeador, ele é o semeador, o Espírito Santo é o semeador, que semeia a semente. E essa semente, quando ela é pregada, essa palavra, quando é ministrada, ela vai caindo no coração de várias pessoas, que são várias terras. Tem aquelas terras que o coração, aquela pessoa que o coração é de pedra, a semente cai ali, mas como não tem raiz, não tem como ela enraizar para ter vida, ela cai, a pessoa entende, mas logo ela esquece, e Jesus diz que aquela plantinha ela morre. Aquilo ali que era vida na vida daquela pessoa, por ela não dar crédito à palavra de Deus, aquela semente fica infrutífera, e a pessoa continua na morte espiritual. Mas ele diz, não me prolongando muito, que aquela que cai na boa terra, ela dá muitos frutos, dá fruto a 30, a 60 e a 100. Ou seja, aí ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, em nome de Jesus. O nosso tema nessa manhã é família edificada na rocha. Então, você já pode imaginar que tema maravilhoso e que palavra o Espírito Santo nos preparou para hoje. Um culto da família, um culto do Espírito Santo. Uma família edificada na rocha, ela enfrenta as tempestades da vida. Uma família edificada na rocha, ela enfrenta lutas, problemas, dificuldades, mas ela nunca desiste. E uma coisa eu falo para a igreja de Cristo: todos nós passamos por grandes lutas, na família, no casamento. Casamento não é fácil, mas uma coisa eu digo para você: nunca queira resolver os problemas sozinhos. Chame o seu cônjuge e vão batalhar juntos, e a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Nunca queira resolver os seus problemas sozinho. Se você mora sozinho e não tem uma pessoa do seu lado, convide alguém na mesma fé, no mesmo espírito que você, e chame ela para batalhar junto com você, para vencer esta guerra. Nós não vencemos a guerra sós, nós precisamos de pessoas para estar conosco, para nos ajudar a vencer, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nunca se esqueça que você não pode enfrentar as lutas do dia a dia, a batalha, está enfrentando uma luta no casamento, uma luta com o filho, não queira resolver sozinhos. Vamos orar juntos. Convida o irmão, se não tem com quem você contar, convida o irmão, convida a irmã, e vai botar essa causa nas mãos do Senhor, unido à fé, porque Jesus disse que se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedir ao Pai, Ele vos concede. Então, é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Isso está escrito na Bíblia. E nós, como pais e mães, e hoje é dia das mães, eu não podia deixar de falar um pouco das mães, né? E nós porque é um culto de família, e hoje é dia das mães, mas nós como família, nós precisamos entender
que nós estamos todos os dias enfrentando uma guerra espiritual. A família é constituída por Deus. E tudo que é de Deus, Satanás se opõe. Tudo que é de Deus, Satanás se opõe, porque ele não quer que as famílias vivam bem. Ele quer que as famílias vivam brigando, se xingando, se odiando. Se tem uma palavra que Satanás odeia ouvir dentro de um lar, é eu te amo. Esta palavra tem que bradar nos ouvidos do inferno para deixar ele surdo, eu te amo. E isso muitas das vezes está esquecido dentro do nosso lar. O dia a dia, né? A pessoa vai se acostumando, vai passando os anos e a pessoa só lembra que um dia falou que ama a esposa ama o marido, no dia que namorava ou no dia que era um noivo. Depois que casou, que veio a primeira briga, nunca mais se ouviu falar, eu te amo, meu bem, eu te amo, meu amor, e assim vai. Por que é que falava só quando namorava e hoje não fala mais? Será que mudou? Assim como Deus não muda, nós também, no nosso relacionamento, no nosso casamento, nós não temos que mudar, nós temos que mudar para melhor e não para pior. Não temos que ser acomodados. Mas eu já casei, né? Eu já sou mais de idade. Não. Tem que ter esse carinho, esse amor, esse respeito dentro do lar. E o Satanás não quer que isso exista dentro dos lares, dentro da família. Ele quer que as famílias vivam se xingando, falando coisas que não edificam. E nós, como povo de Deus, temos que entender que nós enfrentamos todos os dias uma guerra, porque o inimigo não quer que nós vivamos bem. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a nosso lar vai ser paz e vai ser um lar de amor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo é o 24 ao 27. Já achou lá, amados? Pastor, esse espaço está apertado, nós vamos arrumar e vai ficar tudo bonito, irmãos, em nome de Jesus. Está apertadinho porque nós estamos organizando, nós vamos mudar, né? O altar vai ser ali, as cadeiras vão ser o contrário, então vai ter espaço, vai ficar tudo bonitinho. Se você veio para aqui pela primeira vez, o banheiro fica ali atrás dessa porta, você entrando aqui à sua direita, o banheiro masculino da direita, das mulheres à esquerda, aqui atrás, depois você vai conhecer uma sala das crianças, estamos organizando, e vai ficar tudo bonito em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, a palavra do Senhor começa nos falando nesta manhã o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, Jesus falando, aqui é o Senhor Jesus falando, e as pratica. Veja que aqui no começo o Senhor Jesus já começa dizendo, tem que ouvir e fazer o que mesmo com a palavra de Deus? Esquecer, pastor, e chegar em casa vai continuar a mesma velha vida de agressões, de palavrões? Não, aqui Jesus já começa dizendo, aquele que ouve e pratica. Então a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida e praticada em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos vir aqui, nós já vamos concluir o versículo, nós não podemos vir ao culto, um culto abençoado, uma presença do Espírito Santo, você sai daqui cheio da unção de Deus, você sai daqui impregnado com a unção do Espírito Santo, sai ali radiante, chega em casa, primeira palavra que já é uma palavra agressiva. Temos que vigiar as palavras que saem da nossa boca. E aqui o Senhor Jesus, ele está dizendo que nós precisamos praticar aquilo que nós ouvimos dele em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós nos assentamos para ouvir a palavra de Deus, nós estamos na escola do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a palavra para nos preparar, para nós sermos pessoas santas e edificadas na rocha, na palavra do Senhor em nome de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui ele está falando de uma prudência, né, do povo de Deus, aquela pessoa que ouve e é prudente. Então nós temos que ser prudente em tudo que nós fazemos, tanto naquilo que nós falamos, como nos nossos gestos, nos nossos atos, nas nossas atitudes. Prudência.
Às vezes, nós, dentro do nosso lar, você ouviu alguma palavra, ou o filho falou uma coisa, a esposa falou uma coisa, o marido falou alguma coisa, e nós não paramos para refletir ouvir bem o que aquela pessoa falou, e já vai respondendo de uma maneira totalmente distorcida. E é isso que Satanás quer, pegar uma palavra totalmente, mal entendida, e dali gerar aquilo que era um palito de fósforo e apagar, simplesmente se torna uma fogueira, um fogo grande dentro do lar. Temos que ser prudentes em tudo que fazemos. A palavra diz que nós temos que ser tardios, rápidos para ouvir e tardios para falar, tardios para se irar. Isso é ser prudente. E aqui no versículo 25, Jesus continua falando: e desceu a chuva e correu rios e assopraram ventos e combateu aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre... Espera aí, aqui ele começa dizendo, e desceu chuva e correu rios e soprou vento. Isso aqui são as dificuldades, são as afrontas que nós passamos para educar os nossos filhos, para ter um relacionamento santo, um relacionamento sagrado dentro do lar, ter um lar abençoado, ter um lar diferenciado do mundo. São as tempestades, chuvas, ventos, tempestades, são todos o que nós enfrentamos todos os dias, irmãos. E aí Jesus diz, mas se você está edificado sobre essa palavra, se você é um praticante da palavra de Deus, você vai vencer todas essas tempestades, essas dificuldades que vai vir contra você. E não adianta porque vem, mas nós não temos que nos preocupar, porque nós vamos enfrentar lutas, tempestades ou aflições. Elas virão, mas elas passarão, porque nós somos uns praticantes da palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos que nós não enfrentamos as lutas sozinhos, nós temos o Espírito Santo, que está conosco para fazermos nós vencermos as dificuldades, aquilo que eu não consegui fazer, fugir da minha capacidade humana, eu sei que eu tenho em quem confiar, o meu Jesus, o Espírito Santo, ele me capacitou para isso, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí ele diz que bateu esses ventos, chuva, tempestade, e não caiu esta casa. Por que não caiu? Porque estava edificada na palavra de Deus, na rocha que é o Senhor Jesus. Então a família, ela precisa ser estruturada, instruída na palavra do Senhor. Nós temos que trazer as pessoas à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar para elas qual que é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a família, é que elas vivam em paz, elas vivam se amando, elas vivam em comunhão, tanto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e em comunhão entre famílias. Quando se assentar na mesa, todos vão se assentar, reverenciar a presença de Deus, agradecer a Ele por aquele alimento e esquecer dos celulares, porque hoje o que é que acontece? Se senta na mesa, mas ninguém conversa mais, porque cada um está com o celular na mão. Momento das refeições é o momento de dar graças a Deus, porque Ele nos concedeu o grão de arroz para botar na nossa mesa, o qual, quando nós estamos comendo, nós temos que ter esta reverência, agradecer e orar a Ele, para que assim como na nossa mesa nós temos o alimento, na mesa daquele que não tem, Ele leve ou use alguém, ou nos usem para matar a fome daquele que também está passando necessidade. E nesse momento tem gente nessa situação, catando lixo na rua para se alimentar, e muitas das vezes nem lembramos que essas pessoas existem ou estão passando fome. Crianças que o pai está ali chorando porque está desempregado e não tem um centavo no bolso para comprar 1 litro de leite para alimentar esta criança, e nós muitas das vezes não lembramos disso. Nós, como povo de Deus, não podemos esquecer, isso se chama amor pelo próximo. Nós temos que manifestar o amor de Cristo que está no nosso coração para a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Se nós não fizermos isso, nós estamos sendo pessoas egoístas,
que só pensamos em nós. E nós temos que pensar em nós, pensar na nossa família e pensar na família dos outros também, em nome de Jesus. Assim como eu preciso ver a minha família alegre, feliz, glorificando a Deus, aquela família que está do outro lado, ela precisa também glorificar a Deus e ter uma vida de paz e ter uma vida abundante, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Por isso que em todas as orações nós temos que orar pelas pessoas que estão passando por muitas lutas e muitas necessidades. Nós estamos agora presenciando aquela situação no Rio Grande do Sul, né? Situação, quantos animaizinhos sofrendo, morrendo, animais que não tem mais aonde se colocar. As pessoas ainda estão sendo acolhidas, né? Estão sendo todas acolhidas, aqueles que não morreram e estão desaparecidos, estão sendo acolhidas e estão sendo colocadas em abrigos, estão se alimentando, está tudo bem. Mas nós pensamos que os animaizinhos também têm vida e eles estão sofrendo. Tem momentos que não dá nem para você ver a situação ali no Rio Grande do Sul. Mas aquilo ali, eu considero que é o juízo de Deus. Nós não podemos, o nosso papel simplesmente é orar. É orar porque tudo está no controle do Senhor. Mas a situação ali é algo que fugiu do controle do homem. Ali não tem como, é só a mão do Senhor mesmo para dar um basta naquilo. E o negócio não vai se estender por muitos meses, não é coisa de 1 mês nem 2 meses não. É muitos meses e a situação é terrível. Mas isso aí corta o nosso coração, mas glória a Deus, que o país inteiro está ajudando aquelas famílias, e a gente sabe o quanto é difícil ser desalojado da sua casa, sair só com a roupa do corpo, e uma casa que você demorou anos para construir, você vê tudo ser desmoronado. Não é ser materialista, mas isso, a gente tem que ter amor por essas pessoas que estão sofrendo, e o nosso papel como igreja é orar por essas famílias em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí ele vem aqui no 26, Jesus continua falando, versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ou seja, as não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato. Aqui Jesus, ele está colocando 2 tipos de pessoas, aquele que é sensato e o insensato, o prudente e o insensato, 2 tipos de pessoas. O prudente, ele pratica a palavra de Deus, obedece e coloca em prática. O imprudente já não vai fazer isso. E o que acontece com a vida do imprudente? Ele ouve, mas simplesmente ele descarta. Olha o que acontece. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. A casa edificada sobre areia, ela não tem nenhuma estrutura. É a pessoa que ouve a palavra todos os dias, mas ela não coloca em prática. Ela não tem estrutura espiritual para ela enfrentar os problemas que ela vai, para ela resolver os problemas que ela vai enfrentar. O prudente, o sensato, ele tem estrutura espiritual para enfrentar a chuva, enfrentar o vento, enfrentar a tempestade. E ele falou que essa pessoa que tem essa estrutura espiritual na rocha que é ele, ela não vai cair. Mas aquele que está com a sua estrutura fincada na areia, esse vai cair. Vai cair porque a areia não tem nenhuma sustentação. Qualquer tempestade vai derrubar este alicerce, que é a própria pessoa. E desceu chuva, versículo 27, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, a casa espiritual, não está falando em casa feita de tijolo. Sopraram o vento e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande o seu tombo. Por que foi grande o seu tombo? Veja só, isso aqui é muito profundo, igreja. No versículo 24 ele diz que aquele homem que é prudente, ele é comparado àquela pessoa que edifica a sua casa espiritual sobre a rocha. Mas o que edificou a sua casa sobre a areia, não tem estrutura nenhuma. E quando vem o vento, a chuva ou a tempestade, ele falou que ela cai, e é grande o seu tombo.
Esse grande tombo, irmãos, Jesus está dizendo da salvação da pessoa. O grande tombo é a pessoa ouvir 1000 vezes o Evangelho e não toma uma decisão, não toma uma atitude. Eu sei, eu entendo, mesmo que o meu coração diga, eu não é isso bem que eu quero, mas eu não tenho outra saída, porque se eu não entregar minha vida para Jesus, para onde eu irei? Vai cair aqui no versículo 27. O tombo é a pessoa perder a sua salvação. Esse é o maior tombo que alguém, que uma pessoa pode ter na sua vida, é perder a sua salvação. Por que que ela caiu e o tombo foi grande? Porque ela não deu crédito, ela não deu ouvidos, ela não praticou a palavra de Deus. A palavra de Deus, que nem Jesus falou, ela precisa ser colocada em prática, ela precisa ser vivida, para quando vier essas forças malignas contra a nossa vida espiritual, elas não nos atinjam, nós possamos enfrentar de pé, firmes na fé, e vencer, e não vamos cair, porque Ele diz que nós não caímos, porque estamos firmados nesta rocha, que é a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Então, o Evangelho, ele é pregado por amor, ele é pregado, Jesus, ele deu a vida lá na cruz, por quê? Por amor. Ele derramou o seu sangue para nos lavar dos nossos pecados, por quê? Por amor, porque Ele não quer ver o ser humano ser condenado à condenação eterna. Ele quer que todos se salvem, mas nem todos vão ser salvos, porque nem todos vão ser obedientes à sua verdade, mas a semente vai estar plantada, e ninguém vai dizer que não ouviu, porque vai estar registrado no coração de todos que ouvem. Aonde essa palavra tem tanto poder, que aonde alguém ouve, ela vai ficar plantada ali, ó. Mesmo que ela não dê fruto, ela vai ficar plantada, e ela vai ser o juiz de todas as pessoas que ouvem e rejeitam a palavra do Senhor, porque a própria Bíblia diz que nós, todos os seres humanos, vão ser julgados por esta palavra, todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo, para ser julgado por esta palavra, o verbo vivo que é o Senhor Jesus, e Ele deu a vida para que as pessoas não precisem passar pelo crivo da condenação eterna. Então, nós precisamos refletir, eu quero ser o prudente ou o insensato? Eu preciso escolher, mas eu vou dar um tempo, pastor, eu preciso dar um tempo, porque é hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como lá no dia da tribulação, lá no deserto, que por causa da desobediência, muitos caíram no deserto. O povo de Israel caíram num dia, 20.000 porque desobedeceram, não quiseram ouvir a palavra de Deus. Rapidamente, irmãos, segundo a Crônicas, e não dá mais tempo, mas nós vamos fechar aqui em 2 Crônicas, capítulo 4, o versículo são 3 ao 5, 2 Crônicas, lá no Velho Testamento. Ouça o que o Espírito Santo diz, como esse Deus é maravilhoso. Velho Testamento é difícil de achar, né, pastor? Mas onde que fica a 2 Crônicas? Fica lá em 2 Crônicas, irmãos. Viu? 2 Crônicas está em 2 Crônicas. Se você for lá no Velho Testamento, lá no Gênesis, você vai voltando, você vai achar ele mais fácil. 1 Reis, Crônicas. Samuel, Crônicas. 4, 2 Crônicas 4, capítulo 1 ao 5. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Deus.
Os irmãos estão com sono ou estão com fome? Daqui a pouco nós vamos para o cafezinho do Dia das Mães, daqui a pouco. Desculpa, eu falei Crônicas, é segundo a Reis. É só voltar um pouquinho atrás. Segundo a Reis. Só voltar um pouquinho atrás. Voltar um pouquinho atrás, você está em segundo a Reis aí. Segunda Reis 4. Glória a Deus. Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Veja só, preste muita atenção que esses três são 5 versículos. A profundidade que vai ter essa mensagem aqui. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, ela ficou viúva. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Dá uma parada aqui. Essa senhora, ela chega para o profeta Eliseu e ela conta a sua história. O teu servo, profeta, morreu. Fiquei viúva com 2 filhos e agora eu estou devendo muito. E essas pessoas, elas vieram me cobrar e eu não tenho com que pagar. E eles querem levar meus 2 filhos como pagamento. E se já não chegasse, profeta, eu ficar viúva, eu vou ficar sem meus 2 filhos. Que situação, irmãos. Que situação. Mas ela, por ser uma mulher de fé, ela foi ao homem de Deus e contou a sua história. Abriu o coração para ele. E Eliseu disse, o versículo 2: que te hei de fazer? Declare-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa é a história de uma viúva com 2 filhos. No momento de perder os 2 filhos, ela ficar sozinha, sem nada em casa. O provedor, o cabeça da casa, morreu, e ela ficou assim com as mãos atadas. Então disse ele, Eliseu: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos e vasos vazios, não poucos. Irmãos, o que é a fé? Jesus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer aos montes: ergue-te e lança-te do mar. E não duvidar no coração, mas crer naquilo que nós falamos, o milagre vai acontecer. Então, é o versículo de número 4. Isso. Então entre e feche a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte que estiver cheio. Ali o profeta dá as instruções para ela. Ela tinha o quê? Uma botija, não era? Ela tinha uma botija, irmãos. E ele manda ir pelas vizinhanças, falou: pode ir por todas as vizinhanças e traz todos os vasos que vocês puderem. Peraí, para quê? Sendo que ela tinha uma botija só, e ele manda, e falou: e não é pouco não. Não é, o vizinho que tiver 5, traz os 5, o que tiver 10, traz os 10.
Não é para vocês ir lá e trazer um vasinho só, não. Traz o que vocês encontrarem, traz todos que puder. Olha o versículo 5. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Olha o 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: trazei-mo ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Pare aqui. Ela tinha nada em casa. Os cobradores na porta, ou paga ou leva escravo os seus filhos. O profeta, ela chega, conta a história para o profeta, o profeta fala: o que é que você tem em casa? Ela fala: não tem nada, uma botijinha só de azeite. Aí ele diz: manda vir todos os vasos que você puder e traz aqui. E trouxeram os vasos, e ela foi daquela uma botija, ele encheu todos, e não acabava, e todos. Quando acabou, não acabou o azeite, acabou os vasos. Se tivesse 1000, todos os 1000 ia ser cheio, não sei quantos, mas foram muitos. Quando termina de encher o último vaso, simplesmente o azeite cessa naquela botija. Ali, quando terminou, aí ele diz o seguinte, no versículo de número 7. Olha o versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Depois que tudo aquela maravilha já tinha acontecido, então ela vem a Eliseu de novo e conta o seguinte, e disse-lhe, vai, aí Eliseu disse, vai, vende o azeite, pague a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do restante. Pronto, simplesmente, o problema estava resolvido. Não ficou abastecida, ficou com seus filhos, pagou os devedores, e o que ficou para eles comerem, só Deus sabe quantos anos, porque quando Deus bota a mão, Ele transborda o celeiro. O que é que o Espírito Santo diz para nós, em cima desta palavra? Ele diz para nós, glória a Deus, que não importa o pouco que nós temos, e não precisa correr atrás do muito. Essa mulher e esses 2 filhos representam o povo de Deus, tanto do Velho como do Novo Testamento. E aqui o Espírito Santo diz, não importa o pouco que você tenha, o que você precisar de mais, Ele vai nos acrescentar em nome de Jesus. A viúva e os filhos são os povo de Deus hoje, que quando estiverem passando por a situação que essa viúva estava passando, eles podem clamar ao Senhor, e o Senhor ouve e o Senhor vai responder, suprindo todas as nossas necessidades em nome de Jesus. Não se preocupe com o pouco que você tem. Se Deus confiou um pouquinho nas suas mãos, Ele vai te colocar no muito em nome do Senhor Jesus, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe que nós não vamos nos corromper, então Ele vai dar o suficiente para nos mantermos e não deixar ninguém vir bater na nossa porta, nos cobrando, porque não temos com que pagar. Esse é o Deus que nós servimos. Lembre-se da história dessa viúva e desses 2 filhos, que representa o Velho e o Novo Testamento. A viúva representa o Velho e os filhos representam o Novo Testamento, que é o povo de Deus hoje, em nome de Jesus. Quando Jesus diz em Mateus 6,33, me busque em primeiro lugar, e as demais coisas eu te acrescento, isso cabe aqui, nesta passagem, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que tem todo o poder. E Ele está vendo cada uma das nossas lutas e dificuldades. Ele está acompanhando, Ele está vendo tudo o que acontece na minha e na sua vida. O salário está pequeno, não reclame, Deus Ele vai aumentar. A sua fonte de renda precisa de mais um pouco para você ter como manter, ajudar a obra de Deus. Ele vai te acrescentar em nome do Senhor Jesus, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe que o nosso coração é cheio de amor, e no nosso coração não tem egoísmo. E no lugar do egoísmo nós temos amor pelas almas e pela obra de Deus em nome de Jesus. E Ele vai te acrescentar em nome do Senhor Jesus. Eu determino e profetizo na sua vida que aquilo que estava minguado vai se triplicar na sua vida. Eu não sei qual que é a necessidade de alguém que está aqui, mas o Deus que nós servimos, Ele está aqui presente na pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo que faz os milagres acontecer, e vai acontecer. A bênção da multiplicação está sobre a vida de cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Pode tomar posse no nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida, começando pela vida espiritual. É essa bênção e é essa prosperidade que nós precisamos. Em primeiro lugar, é a prosperidade na vida espiritual. Depois vem as demais coisas em nome de Jesus. Vai ter prosperidade em todas as áreas, quando nós buscarmos realmente obedecer, edificar a nossa casa sobre esta rocha, quando nós aprendermos a confiar no Deus Todo-Poderoso, não vai faltar jamais, em nome de Jesus. O seu azeite vai sobrar, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. E agora fica